Boa noite, pessoal. Vamos estrear aqui hoje no canal esse novo formato, né, utilizando agora a mesa digitalizadora, né, para ver se dá uma melhorada na qualidade dos vídeos, né? E para inaugurar essa nova abordagem, né, essa nova técnica que vamos utilizar, vamos falar aqui sobre a matemática do século XVII, né, e a forma como os matemáticos ocidentais desse período viam a geometria, né, porque assim eles ainda eram muito influenciados pela obra de Euclides, porém agora estava surgindo uma tendência que havia se iniciado desde o século XVI ou talvez até antes, de descrever problemas geométricos através de equações algébricas. Esse pensamento ele foi evoluindo, vários matemáticos fizeram contribuições distintas a essa nova abordagem, né? E nesse vídeo nós vamos ver duas abordagens para o cálculo de tangentes associados a curvas, né? A gente vai ver a abordagem de René Descartes e vai ver a abordagem do matemático Pierre de Fermat, né? Então, como havia dito, o vídeo de hoje nós vamos focar no cálculo de tangentes. Certo? Então, é o seguinte, as pesquisas envolvendo essas curvas técnicas, né, elas foram acompanhadas desde o início do século XVII por um novo interesse pela determinação de suas tangentes, né, como eu já havia dito do início. Então, uma abordagem que uma das primeiras que surgiu aí nesse período é atribuída ao matemático chamado Roberval, né, que ele entendia esse problema como uma forma mais física. Assim, para a gente ilustrar a ideia que Roberval tinha a respeito das tangentes sobre curvas quaisquer, a gente vai considerar aqui essa parábola, né, com foco no ponto A, né, e essa reta tangente que intercepta a parábola no ponto E, né, essa tangente. E aqui um ponto H, a gente já sabe que para construir uma parábola, né, nesse processo de construção de parábola, quando você determina o foco, a distância entre o foco e um ponto qualquer aqui da parábola é igual, tem que ser igual à distância entre esse ponto E, também pertencente à parábola, e esse ponto que está sobre uma reta pré-determinada, né? Então isso acontece em qualquer ponto da nossa parábola, ok? Então para Roberval ele diz assim, ele deduz a ideia de que o ponto E ele é composto de dois movimentos, né? Um movimento que tende para o centro, sendo representado por esse segmento de reta AE, né? E outro movimento em direção ao ponto H, sendo representado por esse segmento EH, né? Então, aí a dedução, eu não vou entrar aqui em detalhes de como Roberval deduziu isso, mas ele parte do princípio de que a partir dessas duas tendências do movimento, né, ou seja, um tendendo para dentro aqui em direção ao foco e outro em direção à reta que passa aqui por fora da parábola, a curva tocante, né, ou seja, a curva tangente que passa por apenas um ponto, ela vai ser então dada pela bissetriz, né, desse ângulo aqui, ó, desse ângulo AEH, certo? Então, ou seja, a metade desse ângulo aqui, considerando o ponto E como origem, vai dar origem a essa reta, né? E essa reta é aquilo que ele chamava de reta tocante, ou o que a gente chama hoje de reta tangente,
né? Então, essa interpretação do Roberval, como a gente pode ver, ela tem uma raiz bem na física, né? De você entender que esse ponto E está se movimentando sobre a curva, né? Nesse caso, a parábola. Então, um dos grandes críticos dessa abordagem de Roberval foi o filósofo e matemático René Descartes, né? Ele não gostava muito dessa ideia de empregar movimentos dependentes do tempo para calcular retas tangentes por uma curva. Então, o Descartes, o René Descartes, como a gente costuma chamar, ele propôs a sua própria abordagem a respeito desse problema, né? Então, vamos partir aqui desse desenho para poder ilustrar a abordagem de Descartes, ok? Então, vamos aqui iniciar anotando que se trata da abordagem de Descartes, certo? Então, por esse desenho, a gente pode ver o seguinte, que nessa ideia de Descartes, o foco é o seguinte: a gente pegar uma curva qualquer, né, cuja equação que forma é dada por essa função f de x, y igual a zero, né? Então, isso representa uma curva genérica qualquer, tá? Pode ser uma parábola, uma elipse, um segmento aí de seno, cosseno, né? Tanto faz a curva, desde que ela tenha essas duas entradas, né? No eixo x e no eixo y. Então, a ideia de Descartes consiste em traçar um círculo, né, centrado cuja sua origem, né, tem as coordenadas c e 0, ou seja, tem um valor não nulo no x e o valor nulo na coordenada y, né? E a ideia é, com base nesse princípio, né, nesse pressuposto inicial, calcular a tangente que passa por esse ponto AB, né, dessa curva aqui. Então, a ideia dele, resumindo, é traçar um círculo que intercepte a curva no ponto onde a gente quer traçar a tangente. Então, vamos ver como funciona essa abordagem. Então, vamos anotar o que temos até o momento, né? Então, a nossa ideia, ou melhor dizendo, né, a ideia de Descartes, é a gente descobrir a equação. Não, a gente tem a equação da curva, né, dada por essa função f de x, y igual a zero, né? E nós queremos encontrar a tangente que passa por esse ponto C aqui dessa curva, ponto C com coordenadas AB, né? Então, colocar aqui o centro da circunferência, né? Ou seja, nessa origem aqui centrada em C0, a gente sabe que a equação da circunferência equação da circunferência ela, assim que passa pelos pontos A e B, ela vai ser dada por essa fórmula, por essa expressão: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio, né? Ao valor do raio, que seja ele ao quadrado, né? Então, nós já vimos essa expressão antes, né? Então, essa é uma maneira genérica, a maneira geral de se definir a equação da circunferência. Então, vamos aplicar essa equação ao nosso problema, né? Então, primeiro, a gente sabe que o raio dessa circunferência, eu vou até representar ele aqui, né, ligando
esse ponto C com a origem do círculo, né? Esse raio ele pode ser calculado pela relação de Pitágoras, né? Onde a gente tem aqui, ó, tem esse cateto formando um ângulo de 90 graus e tem esse outro valor aqui desse cateto, né? Então, o raio dessa circunferência, R ao quadrado, né? O R no caso vai representar a hipotenusa, né? Então R ao quadrado é igual a cateto ao quadrado. O cateto é o valor de B, né? Então B ao quadrado somado com esse cateto aqui, né? Então olha só, como a nossa origem não é o centro do eixo coordenado, né? Afinal de contas, o centro que eu falo do eixo coordenado como sendo 0, 0, né? Na verdade ele é C e 0, né? Então esse segmento aqui, da parte de baixo, ele vai medir A menos C, né? Então eu tenho A menos C ao quadrado. Logo, esse aqui é o meu valor do raio, né? Então, a equação da minha circunferência, se a gente for continuar ali a representação, vamos ter que observar o seguinte: o valor do A, né, nessa circunferência. Então, a ideia que Descartes tinha a partir desse ponto era o seguinte: essa é a equação da minha circunferência, né? E quando eu for fazer aí uma igualdade, né, com a minha função f de x, y, qualquer que representa essa curva que passa aqui, tem que se fazer algumas manipulações de tal forma a eliminar o y, né, da equação, de tal forma que essa equação toda aqui possa ser escrita apenas em função de x, e assim a gente pode encontrar o valor da tangente após fazer esse procedimento, né? Então, só para poder ficar mais claro como se aplica o método de Descartes, a gente vai aplicar aqui a um exemplo, né? E vou escrever aqui um exemplo, né? E nesse exemplo eu vou considerar que a minha curva, ela agora não vai ser uma f de xy genérica. A curva que vamos adotar aqui, ela vai ser y ao quadrado igual a x, né? Vejam que isso aqui de fato é uma curva do tipo f de xy igual a zero, né? Por quê? Porque essa curva, ela pode ser muito bem escrita como y ao quadrado menos x igual a zero. Aí aqui nós temos uma função, né, que depende tanto de x quanto de y igualada a zero, né? Logo, esse é um caso particular dessa função f de xy igual a zero, a qual Descartes aludiu para descrever o seu método, ok? Então, nós vamos escolher aqui essa parábola para poder ilustrar essa ideia, né? Então, só para ficar claro, essa parábola aqui que a gente vai partir, né? E o ponto de início, né? O ponto de início não, a gente vai querer calcular a tangente dessa parábola no ponto 1, 1, certo? Então, vamos escrever assim, ó, vamos calcular a tangente de y ao quadrado igual a x no ponto 1, 1. Ok. Então, para
para ilustrar o nosso problema, eu desenhei essa gravura aqui usando o software GeoGebra, né, aplicando exatamente a ideia que o Descartes enunciou lá com a sua técnica, né. Então, só para poder ficar mais claro, eu vou traçar aqui um segmento de reta, né, para poder ficar aí mais representativo da forma do desenho anterior, ok? Então, o centro da nossa circunferência, vou até colocar aqui de outra cor, vai ser o ponto, a nossa origem, né? Centrada em C e 0. Okay? E o nosso ponto, o qual nós queremos calcular a tangente, sem perda de generalidade, podemos dizer que é esse ponto aqui, né, que é a coordenada 1 e 1. Ok? Então, dessa forma, a gente precisa calcular o raio da circunferência com centro no ponto C0. Né? Então, vamos calcular esse raio aqui. Ou seja, é esse comprimento aqui que nós precisamos medir, ok? Então, como eu falei, a gente pode calcular esse comprimento, né, desse raio, utilizando a ideia do triângulo de Pitágoras, né, onde a gente tem aqui um cateto e aqui nós temos o outro cateto. Assim como fizemos lá no desenho anterior, né, onde a gente tinha uma curva genérica, assim, só lembrando que essa curva nossa aqui, ela é dada por y ao quadrado igual a x, é uma parábola, ok? Então, o valor do raio, eu tenho aqui que r ao quadrado é igual a esse comprimento aqui que mede 1, somado com esse cateto aqui, que é 1 menos c. Ok? E a equação da circunferência, né, centrada nos pontos C0, vamos escrever aqui, ó. Equação da circunferência centrada em C0. Quem é essa equação, né? Então, a gente já sabe que a forma geral, né, dessa equação, ela pode ser dada como x menos o valor aqui no eixo x, que é c, elevado ao quadrado, mais y menos 0, ou seja, y ao quadrado, é igual ao valor do raio ao quadrado. Mas nós já calculamos o valor do raio, né? É 1 ao quadrado mais 1 menos c ao quadrado. Então vamos fazer essa substituição aqui, né? Então eu tenho aqui, isso aqui eu não vou desenvolver por enquanto, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado é 1, né? Então vamos simplificar e colocar 1 mais 1 menos c ao quadrado. Agora, como que a gente vai tirar esse y aqui da equação, de tal forma que tenhamos toda uma equação em função apenas da variável x, né? Como que a gente pode fazer isso? Ó, a gente pode lembrar que a equação da curva, né, na qual a gente quer calcular a tangente, ela é dada por y ao quadrado igual a x, né? Então, onde tem y ao quadrado, eu vou colocar x no lugar, né? Já que eu estou estabelecendo essa igualdade, né? Já que eu sei a função que descreve essa curva aqui, né?
Então, nesse caso, é simples fazer isso, mas nem sempre é desse jeito, né? Mas, como é só para ilustrar a ideia mesmo, eu utilizei essa curva já com essa finalidade. Então, vamos continuar. Fazendo a substituição, temos que x menos c ao quadrado mais x é igual a 1 mais 1 menos c ao quadrado. Agora, vamos desenvolver aqui esse produto notável e vamos ter x ao quadrado menos 2xc mais c ao quadrado mais x igual a 1 menos. Aqui, bom, a gente pode desenvolver também, né? Fica 1 ao quadrado menos, com menos aqui vai dar mais 2c mais c ao quadrado. Não, espera, isso aqui está errado. Só corrigindo aqui o jogo de sinal, vai ficar assim, ó, com 1 somado com o desenvolvimento desse produto notável, é 1 ao quadrado, que é 1, menos 2 vezes 1 vezes c, que é 2c, mais c ao quadrado, né? Então, a gente já pode ver aqui de cara que tem c ao quadrado de um lado da equação com c ao quadrado do outro, né? Então, a gente já pode cancelar esse daqui, né? O resto, a gente vai juntando da forma que dá, né? Por exemplo, vou até pular uma linha para poder ficar mais claro essa parte, né? Assim, ó, x ao quadrado. Eu tenho x e tenho menos 2xc, né? Ambos têm o x em comum. Então, vou colocar assim, x multiplicado por 1 menos 2c. E desse outro lado vai ficar 1 mais 1, que é 2, menos 2c. Então, assim, nós chegamos a essa equação do segundo grau, né? Então, assim, para poder ficar do formato que a gente está acostumado, basta você igualar tudo a zero, né? Fica x ao quadrado mais x multiplicado por 1 menos 2c. Esse menos o 2 menos 2c é igual a zero, né? Então, a gente precisa descobrir o valor de x, portanto, vamos calcular aí as raízes dessa equação, né? Como que a gente calcula? A gente primeiro calcula o delta, que é dado por b ao quadrado menos 4ac, né? Onde b ao quadrado, né, o b no caso é o termo que acompanha o x, né, que multiplica pelo x. Então eu tenho 1 menos 2c ao quadrado, menos 4 vezes o 1, que é o termo multiplicando aqui o x ao quadrado, e o c, que é o termo independente, né? Com esse menos aqui na frente, eu vou ficar com mais, e aqui vai ficar 2 menos 2c, certo? Então, para ficar mais resumido, vamos só calcular essa parte aqui que tem o 4. Então, 4 vezes 2 menos 2c, né? Então, é o seguinte, para que essa equação tenha apenas uma raiz, uma propriedade aí das equações do segundo grau é que o delta tem que ser igual a zero, né? Então, nós vamos igualar o delta a zero para encontrar o valor, para que a gente com isso consiga forçar o x até apenas um valor, né? Que é o que nos interessa para poder encontrar a reta tangente. Então, forçando esse delta a ser igual a zero, nós vamos ter uma nova equação de segundo grau, só que agora tendo c como variável, né? Então vamos desenvolver esse produto notável, vai ficar 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo é 4
2c somado com o segundo termo ao quadrado, que é 4c ao quadrado. E aqui, aplicando a distributiva, né? 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes menos 2c menos 8c igual a 0. Logo, a minha equação vai ficar assim, ó, 4c ao quadrado, 4c, menos 4c menos 8c é menos 12c, e 1 mais 8 é 9, igual a 0. Então, essa equação vocês sabem muito bem como resolve, né? E nela eu não vou fazer aqui o passo a passo, porque seria aplicar o delta novamente e tudo mais, né? Vou colocar logo aqui o valor que a gente encontra de c, que é c igual a 3 sobre 2, né? Mas vejam bem que c corresponde, né, à coordenada x do centro da minha circunferência, né? Então, com isso, eu tenho que o centro da circunferência tem coordenadas 3 sobre 2 e 0, né? Isso aqui, ó, é o centro dessa circunferência, ok? E essa circunferência também passa pelo ponto 1, 1, né? Então, para calcular o coeficiente angular, que na verdade é a tangente, né? Lembrem que existe essa relação entre tangente e coeficiente angular. Vamos fazer o seguinte. Então, olha só o que a gente tem. A gente conseguiu determinar o centro da circunferência, né? E temos agora, que foi dado no começo da questão, né, do exemplo, esse ponto onde a circunferência intercepta com a curva a qual nós queremos calcular a reta tangente, né? Então, para entender o outro passo aqui, nós vamos para a próxima página, onde eu vou representar melhor esse desenho, dar um foco melhor na propriedade que eu quero invocar aqui para poder conseguir calcular a tangente a essa curva nesse ponto 1, ok? Então, vamos colocar aqui o desenho. Aqui está o desenho ampliado, né, da figura da página anterior, e eu coloquei ele ampliado porque a gente vai fazer um estudo. Lembra que a gente quer calcular a tangente dessa curva que passa por esse ponto, né? A tangente, ela seria algo assim, ó. Deixa eu representar aqui, passando para cá, assim, ó, né? Tocando a nossa reta XY, f de XY, né? Lembrando aqui que a nossa equação é essa, né? F de x, y igual a 0, ou ainda y ao quadrado igual a x, né? Que é a nossa curva específica, né? Então, a gente quer descobrir essa tangente, né? Mas lá da geometria analítica, vista no ensino médio, a gente viu que tangente é o mesmo que coeficiente angular, né? Então, eu vou até colocar essa observação bem aqui, ó. Tangente igual a coeficiente angular, certo? Uma coisa que não fica clara aqui com o desenho é o seguinte, que essa curva que passa aqui, ela é perpendicular a esse segmento de reta do raio, que, né, o desenho ele não permite a gente visualizar isso muito bem, até porque ele não está tão bem feito assim. Essa curva a rigor, do jeito que eu fiz, ela está passando mais ou menos por aqui, ó. Deveria estar um pouquinho mais inclinada para cá, né? Mas enfim, o fato é que isso aqui, ó, tem que ser um ângulo reto, ok? O desenho não ajuda, mas ele é um ângulo reto, né? A gente depende disso para o cálculo dar certo, ok? Então, vamos
fazer aqui as considerações. Ó. Quanto vai medir esse segmento aqui? Ó. Esse segmento, né? E esse segmento aqui. Assim, assim e assim, né? Então, esse segmento aqui é fácil, né? Como a gente está na origem y, que é 0, então 1 menos 0 é esse comprimento aqui, 1, né? Que corresponde ao valor desse cateto. E esse comprimento aqui vai ser 1 menos 3 sobre 2, ou seja, olha aqui, ó, 1 menos 3 sobre 2, que é igual a menos 1 sobre 2, né? É o valor desse segmento amarelo, desse outro cateto. Logo, o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, dessa reta vermelha, que na verdade tem só o segmento dela, né? O coeficiente angular representado pela letra M, vou até colocar aqui, ó, é a letra M, tá, que representa o coeficiente angular. Ele é dado pelo que? Cateto oposto sobre cateto adjacente, sobre ou seja, coeficiente angular em relação a esse ângulo aqui, né? Então, esse ângulo aqui de valor M é o meu coeficiente angular e M vai ser igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente, que é menos 1 sobre 2, né? Divisão de frações, a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar igual a menos 2. É o coeficiente dessa primeira reta, que eu vou chamar de M1. Tá? Agora, eu preciso achar a tangente, ou seja, eu preciso achar o coeficiente angular M2. Né? Aí existe uma relação lá da geometria analítica que me garante o seguinte: M1 multiplicado por M2 é igual a menos 1, certo? Isso aí, para quem lembra, se não me engano, é dado essa disciplina no terceiro ano do ensino médio, e lá a gente demonstra esse resultado, né, onde você tem assim duas retas que são perpendiculares, como é o caso aqui dessa tangente, e a reta, aqui na verdade está só o segmento dela, que representa o raio da circunferência, mas ela pode ser estendida indefinidamente, nos dois sentidos, né, para se tornar uma reta. Então a gente pode dizer que elas são perpendiculares lá por sua própria construção, e que se eu tenho um coeficiente angular de 1, eu posso encontrar o coeficiente da outra, que é perpendicular a ela, utilizando essa relação, né? Então, o coeficiente angular M1 é menos 2. Né? Então, a gente vem aqui na equação e coloca, ó, menos 2 vezes M2 é igual a menos 1. Portanto, o valor do coeficiente angular M2 é menos 1 dividido por menos 2. Portanto, M2 é igual a 1 sobre 2. Ok? Se M2 é igual a 1 sobre 2, esse é o coeficiente angular, né, que eu estava procurando. E a equação dessa reta tangente, ela vai ficar assim, ó. Se você quiser colocar ainda a equação, ela é do tipo y igual a mx mais b, né? Geralmente é assim que os livros de ensino médio representam, onde esse m na verdade é o m2, né? Então y é igual a m2, que é 1 sobre 2, x, mais o valor de b, né, que a gente já tem. O valor de b é esse ponto aqui, ó, também que coincide, né, com essa reta tangente, que é 1. E essa fica a equação da reta tangente, né? E assim nós encontramos a reta tangente. A reta tangente é dada por essa equação aqui.
E assim termina a demonstração de como a gente utiliza o método de Descartes para encontrar a reta tangente. Ok? Então, assim, o vídeo já ficou muito longo. Eu vou fazer mais um, utilizando aqui essa plataforma, explicando a abordagem de Pierre de Fermat, e lanço em breve, ok? No mais é só isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.